Esta é uma feira-exposição pedagógica sobre os direitos e deveres dos consumidores. Digamos, uma feira educativa. Aqui os consumidores são informados e conscientizados para a adoção de um consumo sustentável. Que é exatamente o tema deste ano no Dia Mundial do Consumidor, cujo propósito é chamar a atenção do consumidor para a redução substancial da geração de resíduos por meio de prevenção, redução e reciclagem. O que não quero fazer nesse momento ali é trazer informação ao consumidor sobre consumo sustentável, sobre como ele pode racionalizar a utilização de recursos que tem. Ou seja, o consumidor sustentável hoje em dia tem o poder exatamente de priorizar produtos e serviços que melhor te protegem no meio ambiente. Tatiana, você tem noção de o que é consumo sustentável? É consumir de melhor forma possível, que gasta tudo. Eu ouvi falar do consumo sustentável, que ideia que está passando para a cabeça? Nunca tem ideia? Nunca tenho mais ou menos ideia sobre isso. O consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, que garantiram um emprego decente aos que os produziram e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. E será que as agências reguladoras têm garantido uma regulação de excelência? Não te acompanha, como que tem estado desempenha na gestão de reclamação. É assim, naquilo que se puder resolver, às vezes reclamação, sempre reclamação de folha de reclamação e outras reclamações também para a arma. Geralmente os consumidores estão em constante procura de mais e mais coisas para satisfazer as suas necessidades, desde abrigo, alimentos, água, energia, saúde, comunicação, transportes e muito mais. Dentre esses setores, a água e a energia são as áreas de onde surgem mais reclamações. E normalmente se tem tendência de ser mais reclamado por ser mais consumido. Mas também não tem serviço de comunicações eletrónicas, não se fala de serviço de internet, e às vezes pessoas podem reclamar pelo uso adequado do serviço, né? De acordo com o jurista da Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, em menos de um ano, a associação já recebeu cerca de 80 reclamações. Não pode dizer que num período de menos de um ano não fazer 80 reclamações. E normalmente aquelas reclamações é mais de que ordem? Não pode dizer que tem tio reclamação relativamente à prestação do serviço de água e de eletricidade, né? O maior número de queixas tem a ver com a distribuição de água. E a empresa está a par disso? Sim, a ADES está a par e a ADES está a fazer um esforço para que seja minimizado, não é? E tem pessoas na localidade que já estão a aproveitar isso, que tem estado a reclamar que às vezes uma semana, 2 semanas, está sem água. E como é que a ADES tem estado a trabalhar para resolver esse problema? Para a localidade que não tem dificuldade com a água para chegar na rede, não te abasteces através de autotanques e chafarizes. Qualquer pedido para ligação de água tem que ser feito na agência ou lojas de ADES. Não tem forma toda a população para fazer poupança de água, para fazer reutilização de água. A DECO costuma orientar o consumidor a seguir um procedimento legal de forma a solucionar os problemas que o aflige. No caso de nota, uma empresa está perante uma ilegalidade, o que é feito para que o direito do consumidor seja válido? Nota demonstra aquela ilegalidade, ou seja, que a empresa transgrediu a lei, normalmente a lei do consumidor nesse aspecto. Se a empresa manter, mesmo assim que querer saber de modificar aquele ato de seus, o que é que não está a fazer? Não está a cooperar junto com agências reguladoras do serviço, a ARME ou então inspeções gerais, moda IGAI, não te apanhar, não te bate cima daquela empresa junto com a entidade que é para não conseguir resolver a situação do consumidor. Apesar de ouvir falar de livro de reclamação, que é algo obrigatório, este a dizer que livro de reclamação é só para mau atendimento, o que não é verdade. Livro de reclamação é qualquer reclamação que o consumidor quiser fazer. E essa negação da livre de reclamação, fazer uma reclamação, ele tem uma multa pesadíssima e nesse caso não te recorrer a IGAI, que IGAI é que tem aquela competência. Máscara normalmente está vendendo 80 a 85 escudos, mas nessa altura, por causa dessa epidemia, parece que acaba para
estende quase 800 escudos. E naquela parte lá, muitas vezes, o consumidor tem estado a reclama, talvez algo está a ser irregular. E a DECO nisso, o que é que você pensa? O que a DECO nesse caso de fazer especificamente é instruir o consumidor a que fomentar esse tipo de negociata ali. Então, o que a Instituto utiliza? A Instituto utiliza a situação de escassez, que é para conseguir ter um ganho econômico sobre o consumidor, não é? Para o consumidor querer proteger-se a saúde, ou seja, é algo que não é relacionável, não é do interesse público, é algo que já te procura um ganho privado, ou seja, não pode ser feito. Não deve ficar numa situação só quem que tem uma condição financeira que conseguir comprar um máscara. A DECO também fazer ainda uma campanha no sentido de um setor que precisa melhorar, é o setor público, né? A administração pública, né? Nós prevê também fazer algumas palestras nas escolas, porque é muito importante envolver os jovens, crianças, porque se não querer mudar a realidade de consumo na Cabo Verde, no mês tem exatamente começar a trabalhar desde já as novas gerações. E a Inspeção-Geral das Atividades Económicas é uma das instituições fiscalizadoras a confirmar um aumento de participação e denúncias da parte dos consumidores, iniciativa que Elisângela Monteiro considera ser um sinal importante. É um sinal de despertar, ou seja, de você reconhece os seus direitos e acaba por andar atrás dele. E nos últimos 3 anos, sobretudo, teve um momento interessante, com algumas especificidades em termos de localização, mas na cidade da Praia, Mindelo, na Ilha de Sal, mas já no interior de Santiago, por exemplo, e em outros municípios é bastante menos ou quase que até existe, o que significa que a informação tem que chegar nesse. Tudo aquilo que é atividade econômica, envolve géneros alimentícios e géneros não alimentícios, envolve serviços, prestação de serviço, está dentro de nossa competência, né? Já teve momento que nos dá 50 milhões de escudos de coima, já teve momento que já haviam 20 milhões, portanto ele está oscila em função de infrações mais típicos e em função de planos de atividade também. Não tem queixa sobre consumo, mas não tem uma taxa de resolução de quase 95%. Será que és daquele consumidor que por alguma situação em que se sentiu lesado tem a ver com o facto de pagar por uma coisa e receber uma outra, ou adquiriu um produto e este não o serviu, ou tem algum defeito e a devolução foi recusada? Saiba que em casos como esses está protegido enquanto consumidor. Há uma série de resoluções e artigos do Código de Consumidor e de agências reguladoras que garantem direitos a quem se sentiu prejudicado em relações de consumo. A Lei número 88/5 de 31 de dezembro, que se aplica aos bens, serviços e direitos fornecidos por quaisquer entidades, públicas e privadas. E será que as empresas e lojas lembram do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os consumidores? Sim, nós números, nós estatísticas que não trabalha de uma forma contínua tem mostrado uma empresa se tem um portado cada vez melhor, ou seja, infrações no SATAT é cada vez menos. Um dia também para lembrar empresas para compromisso de respeito ao direito do consumidor. Senhor representante das empresas ali, é necessário respeita isso? Sim, nós é um dia sempre a lembrar empresas, consciencializa a empresa de seja dever para com os consumidores, a empresa responsável para a implementação de televisão digital no país. Nós estamos aí para passar a pessoas informações sobre essa nova era de televisão, que é uma transição da televisão analógica para a digital. De que forma que o consumidor pode ter um consumo sustentável nesse ramo? Hoje com a televisão digital, que basta ter uma antena, basta ter uma antena só apontada para um só lugar. Não só menos custo para casa, comprar uma antena só, também tem menos poluição ambiental, menos coisas instaladas arriba a casa. Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais, que podem ser negativas ou positivas.